Meu filho mentiu para a avó e fez com que eu fosse presa. Ontem. Meu telefone tocou às 2 da manhã. Era a polícia. Senhora, temos seu filho de 6 anos, Tommy, na delegacia. Ele veio andando até aqui dizendo que a mãe machucou sua irmãzinha. Pulei da cama. O quê? O Tommy está no quarto dele dormindo, e eu nem tenho uma filha. Senhora, por favor, venha imediatamente à delegacia. Corri até o quarto do Tommy. Cama vazia. Porta da frente escancarada. Na delegacia, Tommy estava enrolado em um cobertor, tremendo. No momento em que me viu, ele gritou, não deixe ela me levar. Ela matou minha irmã. Meu coração parou. Os policiais me olharam como se eu fosse uma criminosa. Tommy, querido. Que irmã? É só você e eu, lembra? Ele continuava gritando sobre sua irmãzinha, Sarah. Dizia como eu a fiz desaparecer para sempre. Para sempre? Contava como tinha medo que eu fizesse ele desaparecer também. Os policiais nos separaram imediatamente. Me colocaram em uma sala fria de interrogatório, enquanto Tommy chorava em outra sala. No fim do corredor, o detetive se sentou em frente a mim. Senhora, seu filho andou quase 1 quilômetro no meio da noite, descalço, para denunciá-la por assassinato. Crianças de 6 anos não inventam histórias assim. Não existe outra criança. Sempre foi só eu e o Tommy, desde que o pai dele morreu há 2 anos. Então por quê? Seu filho descreve a irmã em detalhes. E por que ele tem hematomas nas costas? Senti meu estômago despencar. Na semana passada, Tommy quebrou um vaso caríssimo da minha avó. Eu dei uma palmada nele. Eu o disciplinei. Só uma vez. O detetive anotou. Então você bateu nele. Fiquei olhando para ele. Não sabia o que dizer. Trouxeram um psicólogo infantil. Através do vidro, vi Tommy contar a história de novo. Suas mãozinhas gesticulavam enquanto ele falava. Ela tinha dedos pequenininhos, ele sussurrou. E a mamãe ficou muito brava porque ela chorava demais. Então, uma noite, colocou ela num saco preto e levou embora. O psicólogo perguntou onde ela foi levada. Para o lugar onde as pessoas vão para sempre. E a mamãe também machuca você, Tommy? Ela bate em mim quando eu me comporto mal igual bateu na Sarah. Minhas mãos tremiam. Revistaram minha casa às 4 da manhã. Reviraram todos os cômodos. Ligaram para hospitais perguntando por crianças desaparecidas. Verificaram meus registros telefônicos, extratos bancários, tudo. Nada. Mas a história do Tommy nunca mudou. As horas se passaram. O detetive voltou, frustrado. Não conseguimos encontrar nenhuma evidência de outra criança. Sem registros de nascimento. Sem visitas a hospitais. Nenhuma compra de itens de bebê. Explique por que ele tem tanto medo de você. Eu não consegui. Ao amanhecer, trouxeram Tommy de volta. O psicólogo se sentou conosco. Tommy, você pode me contar mais sobre quando sua irmã morava com vocês? Os olhos de Tommy se encheram de lágrimas. Foi antes do papai morrer. A gente era muito feliz. Ele cantava músicas e comprava roupinhas. A pequenininha me mostrou o quartinho que ficou todo rosa e bonito. Meu sangue gelou. Então, um dia, a mamãe começou a chorar e gritar. Tinha sangue por toda parte. E o bebê foi embora. O psicólogo me olhou. Senhora, há algo que a senhora precise nos contar? Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Uma mulher mais velha entrou na sala, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Era a mãe do meu ex-marido, a avó do Tommy. Ela não falava comigo desde o funeral, me culpando pela morte do filho. Meu Deus! Gritou Tommy, correndo em direção a ela. A vovó chegou. Ele se jogou nos braços dela, soluçando ainda mais alto. Vovó, ela matou a Sarah. Matou minha irmãzinha. A mulher me lançou um olhar cheio de ódio, que me fez encolher na cadeira. Eu sabia. Sussurrou, com a voz trêmula de raiva. Sempre soube que havia algo errado com você. Meu filho me contou sobre a gravidez. Sobre como você não amava o bebê. O psicólogo se inclinou para frente. Senhora, de que gravidez a senhora está falando? Minha sogra continuou me encarando com fúria. Ela estava grávida quando Tommy tinha 4 anos. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Eu não conseguia responder, não porque não quisesse, mas porque a verdade era uma faca afiada que cortava minha alma a cada pensamento. É verdade, finalmente murmurei, a voz embargada. Eu estava grávida quando Tommy tinha 4 anos. Os olhos da minha sogra se arregalaram, a raiva e a incredulidade misturadas num só olhar. O psicólogo se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados, atento a cada palavra minha. Por que nunca disse nada? Ela perguntou com voz fria, quase um sussurro cortante. Porque eu não conseguia lidar com isso, respondi, a voz trêmula. O bebê era o fruto de um erro, de um momento de fraqueza, e quando descobri, o mundo parecia desabar. Eu tinha medo. Medo de perder o que restava do meu filho, medo de ser rejeitada, medo de perder tudo. Tommy observava em silêncio, os olhos grandes e brilhantes cheios de lágrimas. Eu queria abraçá-lo, protegê-lo daquele fardo que ele não deveria carregar. E a Sarah? O psicólogo perguntou, suavemente. Minha garganta fechou. A verdade estava lá, enterrada nas sombras do passado, mas precisava ser revelada para que a dor pudesse, de algum modo, ser curada. Sarah era o bebê que eu perdi, disse, finalmente. Ela nasceu prematura demais, e eu não consegui salvá-la. Na minha loucura, no meu desespero, eu tentei esconder tudo. Tentei seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas o peso da culpa me consumia.
Minha sogra soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu podia ver o conflito entre a dor da perda e o ódio que sentia por mim. E o Tommy? Perguntei. Ele sabe de tudo isso? Ela balançou a cabeça negativamente. Não, ninguém sabe. Ninguém além de você. Ele acha que Sarah ainda está viva, e que eu a machuquei, eu disse, engolindo o choro. Foi por isso que ele fugiu e me denunciou. O detetive, que estava silencioso até então, se pronunciou. Essa é uma situação delicada. O Tommy está claramente traumatizado, preso entre o que sabe e o que sente. Precisamos garantir que ele receba ajuda, que tenha segurança. O psicólogo concordou. E você também, senhora. Todos precisamos trabalhar para curar essa família. Eu olhei para Tommy, que agora me encarava com um misto de medo e esperança. Eu prometo que vou te proteger, falei baixinho, não importa o que aconteça. Minha sogra suspirou fundo, o rosto agora amolecido pela dor. Talvez seja a hora de enfrentarmos essa verdade juntos, disse, num tom mais calmo. Os passos no corredor sinalizaram que a próxima fase desse processo doloroso estava prestes a começar. A tensão na sala parecia diminuir um pouco, mas o peso da situação ainda nos esmagava a todos. A psicóloga sugeriu que começássemos com uma sessão familiar, para tentar desatar os nós invisíveis que nos prendiam a essa história tão dolorosa. Eu, minha sogra e Tommy nos sentamos juntos, num círculo quase desconfortável, mas necessário. Tommy, com seus olhinhos marejados, segurava firme minha mão, buscando coragem. A psicóloga falou calmamente, tentando criar um ambiente onde ele pudesse se sentir seguro para se abrir. Tommy, você pode me contar o que sente quando pensa na sua irmã Sarah? Ele respirou fundo e respondeu, a voz trêmula. Eu sinto saudade e medo. Eu não entendo por que a mamãe não cuida dela. Eu queria que ela estivesse aqui comigo. O nó no meu peito apertou de uma forma que quase me sufocava. Era a confirmação da dor que ele carregava, a incompreensão de uma criança que, mesmo tão pequena, vivia uma tempestade emocional gigantesca. Minha sogra se manteve em silêncio, os olhos fixos no chão, talvez lutando contra seus próprios fantasmas e culpa. Eu sei que errei com vocês, falei, com a voz embargada. Mas eu nunca quis machucar ninguém. Eu perdi o controle, mas o amor que tenho pelo Tommy é o que me mantém aqui, lutando para reparar tudo. O psicólogo então nos conduziu a exercícios para reconstruir a confiança. Sugeri que começássemos com pequenos passos, mostrando para Tommy que ele podia confiar em mim novamente. Nas semanas que se seguiram, muitas foram as sessões, algumas dolorosas, outras iluminadoras. Tommy começou a se abrir mais, contando detalhes sobre seus medos, suas lembranças da irmã que nunca existiu de verdade, mas que habitava sua imaginação como uma presença constante. Minha sogra, por sua vez, lentamente deixou de lado o rancor, compreendendo que seu julgamento precoce só aumentava a distância entre nós. Numa dessas sessões, Tommy me perguntou com aquela sinceridade infantil que só as crianças têm. Mamãe, você vai ficar comigo para sempre? Eu sorri, apertando suas mãos pequeninas. Sempre, meu amor. Nunca vou te deixar sozinho. O caminho era longo, cheio de obstáculos e dúvidas, mas havia uma luz tênue que começava a brilhar no fim do túnel. E eu estava disposta a caminhar por ele, custasse o que custasse. Os dias seguintes foram uma mistura constante de esperança e desafios. Tommy, apesar de seu pequeno corpo frágil, mostrou uma força surpreendente. A cada passo que dávamos, eu sentia que estávamos reconstruindo não só a confiança entre nós, mas também a minha própria esperança de um futuro melhor. Minha sogra continuava a frequentar as sessões, ainda com um olhar duro, mas começando a entender que a dor não era uma arma contra mim, e sim uma ponte para curar nossas feridas familiares. A psicóloga explicou que o trauma do luto, misturado com as mágoas do passado, criava uma tempestade difícil de controlar, especialmente para uma criança. Certa noite, depois de colocar Tommy para dormir, sentei-me na cozinha com minha sogra. O silêncio entre nós era pesado, carregado de tudo que não foi dito. Finalmente, ela falou, a voz quase quebrada. Eu errei contigo. Fui rápida em julgar, mas ver o que está acontecendo comigo, com o Tommy, eu só queria proteger meu filho. Eu respirei fundo, sentindo a emoção crescer dentro de mim. Eu também errei, mas quero que a gente tente ser uma família, mesmo que diferente do que esperávamos. Ela sentiu lentamente, e pela primeira vez, senti que a esperança não era só minha. Enquanto isso, Tommy começou a se expressar mais claramente. Em uma das sessões, ele revelou que a imagem de sua irmã Sarah, apesar de ser um fantasma da sua imaginação, era uma forma dele lidar com a ausência do pai e da mãe que ele sentia distante. A psicóloga sugeriu que criássemos um ritual para Tommy, para ajudá-lo a libertar a Sarah de seu coração, deixando espaço para o amor e a segurança que ele precisava. No fim de semana seguinte, organizamos uma pequena cerimônia no parque. Junto com Tommy, minha sogra e a psicóloga, escrevemos cartas para Sarah, entregando-as ao vento, ao som das folhas dançando entre nossas mãos. Tommy chorou, mas também sorriu, como se finalmente tivesse encontrado uma forma de deixar ir a dor que carregava. Depois disso, percebi uma mudança sutil, mas real. Ele passou a olhar para mim com mais confiança, e até minha sogra parecia menos resistente. O caminho era longo, e eu sabia que muitas batalhas ainda viriam. Mas a cada pequeno passo, estávamos um pouco mais perto de reconstruir a nossa família destruída. Eu estava determinada a seguir em frente, a lutar pelo meu filho, pela verdade e pela chance de um recomeço. Os dias se passaram, cada um trazendo um novo desafio, mas também uma nova oportunidade de cura. Tommy, apesar da sua pouca idade, começou a demonstrar sinais de recuperação emocional. O medo que antes dominava seus olhos foi substituído por uma luz tímida, um vislumbre de esperança que me dava forças para continuar lutando por ele. Minha sogra, embora ainda resistente em muitos momentos, começou a frequentar as sessões com mais regularidade. A psicóloga nos explicou que, para ela, reconhecer a verdade era doloroso, mas necessário para que pudéssemos construir uma ponte entre nós. Era um processo lento, mas cada pequena mudança representava uma vitória.
Numa tarde chuvosa, enquanto Tommy brincava silenciosamente com seus brinquedos, minha sogra se aproximou de mim na cozinha. Seu olhar não era mais de reprovação, mas de uma tristeza profunda que buscava redenção. Eu não sabia como agir, disse ela, a voz trêmula. Sempre pensei que proteger meu filho significava proteger a família inteira, mesmo que isso significasse esconder a verdade. Eu respirei fundo, sentindo que finalmente estávamos começando a entender uma outra. Eu também errei, mas quero que saibamos construir algo melhor para o Tommy. Ela sentiu, e naquele momento, percebi que a esperança começava a brotar até onde antes parecia impossível. As sessões com Tommy continuaram a revelar camadas escondidas da sua dor. Ele explicou que Sarah, sua irmã imaginária, era uma forma de tentar preencher o vazio deixado pelo pai e por mim, que apesar de estar presente fisicamente, às vezes parecia distante por causa da pressão e do medo. A psicóloga sugeriu que criássemos um ritual para que Tommy pudesse se despedir de Sarah, simbolizando a libertação desse fantasma doloroso para abrir espaço a sentimentos mais saudáveis. No domingo seguinte, com a psicóloga, minha sogra e eu, levamos Tommy ao parque. Lá, escrevemos cartas para Sarah, que soltamos ao vento enquanto as lágrimas escorriam pelos rostos pequenos e cansados. Tommy chorou, mas também sorriu. Era como se aquela despedida lhe devolvesse uma parte perdida de sua infância. Nos dias seguintes, a mudança foi sutil, mas constante. Tommy dormia melhor, brincava mais e até sorriu para mim sem medo. Minha sogra, por sua vez, começou a agir com mais ternura, reconhecendo que a família precisava de cura e não de segredos. Eu sabia que a estrada seria longa, com muitos obstáculos pela frente, mas também sabia que não estava mais sozinha nessa luta. Com o coração cheio de esperança, olhei para Tommy e prometi a mim mesma que jamais permitiria que ele ou eu fossemos vítimas do silêncio ou da mentira novamente. Se naquela noite, depois do ritual no parque, algo mudou em casa. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio que preenchia os cômodos já não parecia assustador, era um silêncio de paz, de recomeço. Tommy adormeceu nos meus braços, exausto mas tranquilo, respirando fundo como se tivesse deixado para trás o peso de uma vida inteira. Eu o levei para o quarto, cobri com cuidado e fiquei observando-o dormir. Meus olhos marejaram, não por tristeza, mas por alívio. Pela primeira vez, eu acreditava que havia esperança. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada. A assistente social responsável pelo nosso caso marcará uma visita domiciliar. Ainda estávamos sob observação depois de tudo o que aconteceu. A acusação de maus-tratos, embora tecnicamente sem provas concretas, havia deixado uma sombra sobre mim. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia significar perder Tommy, e isso era a única coisa que eu não suportaria reviver. Passei o dia limpando a casa, tentando fazer com que tudo parecesse perfeito. Minha sogra, surpreendentemente, ofereceu ajuda. Limpou os vidros da sala e organizou as gavetas. Era estranho vê-la tão envolvida, depois de tanto tempo de hostilidade. Mas não questionei. Talvez ela, assim como eu, estivesse cansada da guerra constante. Quando a assistente social chegou, Tommy correu até ela sorrindo, mostrando seu brinquedo novo. "A senhora quer brincar comigo?" perguntou, com aquele brilho novo nos olhos. A mulher se abaixou, sorrindo gentilmente. "Claro, Tommy. Mas antes preciso conversar um pouquinho com sua mamãe." "Tudo bem?" Ele assentiu e correu para a sala. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. A conversa foi longa. Falei sobre o acompanhamento psicológico, sobre as sessões em grupo, sobre os desenhos que Tommy vinha fazendo, desenhos que, aos poucos, deixavam de ter figuras assustadoras e voltavam a mostrar o sol, árvores, risadas. A assistente social ouvia, fazia anotações, e por fim perguntou: "E sobre o pai do Tommy? Há algo que você gostaria de compartilhar sobre a morte dele?" Eu congelei por um momento. Aquela era a ferida mais profunda. Ele sofreu um acidente. Estava dirigindo à noite. Tínhamos brigado antes. Ele saiu de casa com raiva. A mulher fez uma pausa. "Você sente que o Tommy ainda carrega esse trauma?" "Sim." Minha voz falhou, e eu também. "Mas estamos tentando. Pela primeira vez, estamos tentando de verdade." Ela fechou o caderno e me encarou com seriedade. "Você está fazendo um bom trabalho. Mas isso leva tempo. Ainda há muito a ser resolvido." Assenti, engolindo o choro. Depois que ela saiu, encontrei minha sogra sentada na varanda. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons laranja e púrpura. Sentei ao lado dela. "Você acha que estamos no caminho certo?" perguntei. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. "Acho que estamos fazendo o melhor que podemos. E, sinceramente, depois de tudo, isso já é muito." Naquela noite, Tommy teve um pesadelo. Corri até o quarto e o encontrei suando frio, murmurando coisas sobre Sarah, sobre o saco preto, sobre sangue. Acordei-o com delicadeza, abraçando-o forte. "Está tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui. Ninguém vai machucar você. Promete?" "Prometo." Abracei-o até que ele dormisse novamente, mais calmo. Mas eu fiquei acordada. Pensando. Refletindo. Aquilo tudo era maior do que eu imaginava. Tommy não havia apenas criado uma mentira infantil. Ele havia construído um universo onde podia depositar sua dor, onde tudo que não conseguia entender ganhava forma. E eu precisava continuar sendo forte. Não só por mim, mas por ele. Pela memória do pai. E, de certa forma, por Sarah, mesmo que ela nunca tivesse existido. Na semana seguinte, durante uma nova sessão, Tommy fez algo inesperado. Pegou um giz de cera rosa, desenhou uma menininha sorrindo ao lado de um coração e escreveu embaixo, com letras tortas: "Tchau, Sarah." A psicóloga olhou para mim emocionada. Aquilo era um sinal de que Tommy estava pronto para deixar Sarah ir de verdade. Que estava começando a aceitar a realidade.
que estava aprendendo a curar. No caminho para casa, ele me segurou a mão e disse: Mamãe, eu sei que a Sarah nunca existiu. Eu sei, amor. Mas eu precisava que ela existisse, para não me sentir tão sozinho. Eu sei. E não tem problema. Agora você não está mais sozinho, tá bom? Ele assentiu. Depois olhou para mim com um sorriso sincero. Eu te amo, mamãe. Eu apertei sua mão com força, sentindo o coração quase explodir no peito. Eu te amo mais, meu pequeno. E, finalmente, pela primeira vez desde aquela madrugada terrível, eu acreditei que tudo ia ficar bem. As semanas se transformaram em meses. A sombra que pairava sobre nossa casa começou a se dissipar, pouco a pouco, como uma neblina densa sendo vencida pelo calor do sol. Tommy voltou a brincar, a correr pelo quintal com seus carrinhos, a rir alto com os desenhos na televisão. Às vezes ainda acordava no meio da noite, chamando pela irmã que nunca existiu, mas esses episódios se tornaram cada vez mais raros. E quando aconteciam, ele não gritava mais. Apenas me chamava. Eu ia até ele, deitava ao seu lado, e ficávamos ali, mãe e filho, consertando juntos uma infância que quase foi destruída. A psicóloga que nos acompanhava continuou com as sessões. A cada encontro, Tommy falava menos sobre Sarah e mais sobre o futuro. Sobre querer ter um cachorro. Sobre querer aprender a andar de bicicleta. Sobre um dia ter um irmão de verdade. Eu sorria com cada palavra, mas ainda não estava pronta para promessas. Tudo que eu podia dar era o presente inteiro, honesto e seguro. Minha sogra, que antes me via como inimiga, passou a vir visitar Tommy com frequência. No começo, eu achava que era apenas por ele. Mas com o tempo percebi que ela também estava se curando. As dores que carregávamos, embora diferentes, se entrelaçavam. E juntas, de forma estranhamente harmoniosa, começamos a reconstruir o que a morte havia tentado destruir. Certa tarde, recebi a visita final da assistente social. Ela entrou, olhou os desenhos pendurados na geladeira, viu Tommy brincando no chão da sala e sentou no sofá comigo. Preciso dizer, começou ela, sorrindo, que vocês dois percorreram um caminho difícil. E conseguiram chegar do outro lado. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ela continuou. O caso será encerrado oficialmente hoje. Você provou ser uma mãe capaz, dedicada e incrivelmente forte. Eu não disse nada. Apenas agradeci em silêncio. Depois que ela foi embora, Tommy correu até mim com um de seus desenhos. Era uma família com 3 pessoas, ele, eu e um bebê no colo. Dei um sorriso triste. Você ainda pensa na Sarah? Ele balançou a cabeça. Não. Essa aqui é a irmã que eu vou ter um dia. Quando a gente estiver pronto. Segurei o desenho contra o peito, respirando fundo. Talvez um dia, amor. Mas por agora, tudo que precisamos é um do outro. Ele sorriu e me abraçou. Naquele momento, eu soube. O passado finalmente havia sido enterrado e desta vez, para sempre. Não por negação. Mas por compreensão. E acima de tudo, por amor. Porque mesmo que Sarah nunca tivesse existido de verdade, ela foi o reflexo de um coração partido. E agora, esse coração começava a se reconstruir. Batida por batida. Claquete, esse foi mais um Curtas do Reddit. Se essa história te prendeu até o fim, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para mais histórias impactantes como essa. Nos vemos no próximo episódio. Olhos faíscas. E lembre-se, nem tudo que parece mentira é imaginação.